Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer avançar, subir, crescer, ser exponencial? Eu te pergunto isso e pergunto com muita sinceridade, pois hoje eu vou te entregar uma palavra que vai te ensinar exatamente isso. É o princípio da prosperidade, o princípio do crescimento. E essa palavra é exatamente para todos aqueles que querem crescer, prosperar, avançar nas 7 áreas da sua vida, inclusive também na tua vida financeira, profissional. Quem aqui gostaria de crescer, avançar? Escreve nos comentários, diga, eu quero crescer, eu quero avançar. Você que não quer, deveria querer, porque esse é um princípio natural. Quando eu falo de princípio, que é aquilo que é natural, vem da natureza, é de Deus. Deus nos criou para crescermos. Nós não nascemos grandes, nosso corpo vai crescendo, nosso intelecto vai crescendo, as nossas realizações vão crescendo. Então, isso é natural, é de Deus. Crescer, prosperar, é de Deus, viu? Porque muitas vezes nos ensinaram errado. Que prosperar não era coisa de Deus, que crescer não era coisa de Deus, não. Muito pelo contrário, é de Deus, sim. Deus te criou para ser próspero, para multiplicar. Está lá em Gênesis já, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele governe sobre todas as coisas, que ele cresça, que ele multiplique. Então, vamos aprender o segredo da prosperidade, ou melhor, o princípio que gera prosperidade. Vamos para essa palavra de hoje? Mas antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve, seja muito bem-vindo. Tá vendo aqui onde tem o meu nome? Você que não me conhece ainda, muito prazer, Geraldinho Correia. Abaixo tem vermelho, inscrever-se. Clica nesse vermelho, você vai ficar inscrito. Clique agora no sino e clique também nessa mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora, você vai receber todos os dias uma palavra de visão e provisão. Vamos juntos para a mensagem de hoje? O princípio que gera prosperidade. Vamos lá. Que princípio é esse, Geraldinho? Eu já começo te falando. Servir. É o princípio do servir. Esse princípio, quando eu falo servir não é uma coisa apenas, como é que eu posso dizer? Não é uma regra. Servir é um princípio, é algo que tem que ser fluido, natural. Está no meu coração e na minha mente. Servir os outros, sim, servir as pessoas, servir a Deus, as pessoas. Servir é dar. O que é servir, Geraldinho? É dar sem esperar receber nada em troca. É ter mais alegria em dar do que em receber. É fazer algo pelo outro, não porque ele vai poder recompensá-lo, mas por causa do valor, por causa da nobreza que há em servir. Certa vez eu estava no avião e um senhor estava lá, vindo com uma mala, e eu prontamente me ofereci já para pegar a sua mala, colocar aqui em cima e etc. Eu fiz isso rapidamente. Por quê? E eu estou dizendo isso, primeiro não é por vanglória, porque isso não é para ser normal, era para ser para todo mundo. Isso é um princípio do serviço. Ou seja, me colocar a servir, ele não ia me dar nada, a gente provavelmente nunca mais ia se encontrar, mas apenas o servir naquilo que ele precisava naquele momento. Estou dando esse exemplo só para você entender que o serviço não é quando a gente faz uma coisa esperando receber em troca, porque a gente já espera que servir, a gente entende que a gente serve no trabalho, etc., e tudo mais, mas é muito mais que isso. Servir também não é entregar o que lhe sobra, o que não vai fazer falta. Servir é mais ou menos como a oferta da viúva. Lá em Lucas capítulo 21, versículos 2 e 3, que aquela viúva deu as 2 moedas, 2 pequenas moedas. Era pouco, não era, Geraldinho? Não, não era pouco, era tudo. Ela não deu pouco. Pouco quem deu foram as outras pessoas, que eram ricas e estavam lá dando sobras. Ela deu tudo o que tinha, sabe? Ela não reservou nada para si. Esse princípio do servir vai liberar uma série de promessas. É isso que eu quero te dizer agora. E que isso daqui é forte demais. Esse princípio do servir vai liberar uma série de promessas em sua vida. E vai lhe garantir a vitória muito pouco. Muito pouco. Preste atenção nisso. Esse princípio de servir vai liberar uma série de promessas na sua vida. E vai lhe garantir a vitória com muito pouco. Como assim? Todo mundo pensa que para vencer, que para prosperar, e eu vejo muito se difundir essa ideia, que para as pessoas prosperarem, elas precisam ter muito, que para a pessoa, por exemplo, ficar próspera financeiramente, ela precisa ganhar na Mega Sena, ela precisa fazer isso, ela precisa... E muita gente coloca, ela precisa ter muito, é porque fulano teve chance, é porque não sei o quê. Não. Pelo contrário. Eu quero te mostrar exatamente que o princípio do servir, ele libera uma série de promessas na sua vida, onde ele vai garantir a sua vitória com pouco. Perceba agora
no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 8 a 11, Jesus nos fala sobre a multiplicação dos pães para aquela multidão faminta. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Eis, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Percebeu aí? Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em um número de 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas. Igualmente distribuiu os peixes e Deus lhes deu tanto quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram-se 12 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que essa palavra tem a ver comigo? Tudo. Eu quero te falar que agora aqui, essa palavra aqui fica forte. Perceba que assim como André demonstrou a preocupação, vou repetir a frase de André. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Parece muitas vezes conosco. O que é isto para tanta gente? Ou seja, André mostrou que o foco é limitado. Nosso foco muitas vezes não é no que nós temos, mas é no que nos falta. Você já percebeu que André disse: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, isto não é nada. Preste atenção no que eu vou te falar. Nós sempre ficamos no pouco, né? Nos falta. Nossa postura é igual a do menino, né? Ou melhor, é igual a de André. Qual foi a postura do menino? O menino foi ousado. O menino foi intrépido. Tinha 5.000 homens para ser alimentado. E ele não titubeou em dizer: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Mesmo que os outros homens dele, como André zombou, ele foi ousado, porque mesmo com pouco, as pessoas olhando e dizendo: isso não é nada, ele falou o que tinha. Preste atenção. Muitas vezes a gente diz assim: mas eu não tenho para ajudar. Eu não tenho o suficiente para resolver. Faça o que você tem. Doe com o que você tem. Comece com o que você tem. Transborde o que você tem. Nós aprendemos a dar uma desculpa muito grande, que é essa: eu não vou ajudar porque eu não posso. Quando um dia eu puder, eu vou ajudar. Vai não. Primeiro que você nem vai ter. Entendeu? Isso é muito importante entender. Quem não se... Eu estou dizendo isso na prática. Eu já vi muita gente que diz isso. Eu não ajudo porque agora eu não posso, estou sem condições. Quando eu tiver em condições, eu ajudo. Se você voltar daqui a 10 anos, a história é a mesma. Daqui a 20 anos, eu conheço gente que a história é a mesma há mais de 20 anos. Nunca ajuda. Por quê? Porque ele sempre diz: eu não posso porque agora eu estou sem condições. Mas há 20 anos, irmão, você está sem condições. Porque tem uma coisa errada, não tem aí? Tem, exatamente isso. Porque ele não faz com o que ele tem. Ele fica esperando um dia ter. Só que o princípio da prosperidade parte do princípio do servir. Gente, para nós sermos prósperos, nós precisamos aprender a servir. Quando eu começar a servir, se você compreendesse o que eu estou querendo te dizer aqui, sua vida nunca mais ia ser a mesma. Sabe? A gente foca no pouco, no que não tem, e a gente esquece que aquilo que a gente tem quando está nas mãos de Deus começa a ser multiplicado. Se lhe perguntarem: você tem pouco dinheiro? Você tem pouco dinheiro ou tem muito dinheiro? Me diga. Alguns aqui vão dizer que tem pouco, mas o pouco não é a sua realidade. O pouco é a sua fase. Com certeza você está bem melhor. Quem respondeu aqui, você respondeu nos comentários? Coloque aí nos comentários. Você tem pouco dinheiro ou você tem muito? Se você que respondeu que tem pouco, você está bem melhor do que aquele que não tem nada. Você já tinha parado para pensar nisso? Ou está só reclamando porque tem pouco? Mas seja fiel e você vai chegar ao muito. Quem é fiel chega ao muito. O milagre da multiplicação aconteceu porque aquele menino foi fiel no pouco. Ele doou. Gente, ele podia dizer: está todo mundo com fome. Eu vou muito dar meus 5 pães e 2 peixes. Não, vou dar não. Ele deu. O milagre da multiplicação aconteceu porque aquele menino doou os 5 pães e os 2 peixes dele e alimentou a ele e alimentou a multidão. E mais que isso,
com sobra. Após a multiplicação, 12 cestos foram recolhidos. Entenda, por que esses 12 cestos foram recolhidos? Exatamente para mostrar o que é abundância. Quando a gente começa a servir com o nosso pouco, começa a sobrar. Seja fiel no pouco e Deus lhe confiará muito mais do que o que você pode imaginar. Deus não vai confiar só o que você imagina, mas vai ser muito mais, pois os planos de Deus são grandiosos. Você já tinha parado para pensar que os planos de Deus são grandiosos para ti? Mas muitas vezes nós, e eu vou dizer para vocês que isso é bem verdade, muitas vezes nós fugimos do plano de Deus para nossas vidas. Nós corremos, a maioria das pessoas vive longe do projeto de Deus para a vida delas. E eu quero te dizer, Deus tem projetos grandiosos para a tua vida. Escreva nos comentários, diga, Deus tem projetos grandiosos para a minha vida. Escreve isso, profetiza, Deus tem projetos grandiosos para a minha vida. Eu já vi pessoas dizerem, meu sonho é comprar uma casa, mas eu não tenho nem o dinheiro para dar entrada. Ou seja, o foco é apenas no pouco e esquece que Deus é capaz de fazer milagres. Que o Deus que multiplicou os pães também pode multiplicar o pouco que se tem. E é preciso confiar na divina providência. Eu conheço gente que não tinha nada. Eu li um testemunho nesses dias da mulher que passou 5 anos para tentar comprar, 5 anos para tentar comprar um lote. E depois que ela se tornou combatente, ela comprou o lote, começou a construir a casa e já está agora na fase do acabamento. Olha que transformação. Entenderam? É quando eu pego o meu pouco, coloco nas mãos de Deus. Quando eu pego o meu pouco, começo a servir. E sabe, eu vejo muito disso. Eu quero só te dizer uma coisa. Deus multiplicou os pães e peixes e Ele vai multiplicar o que você precisa. Infelizmente, a falta de confiança nos leva a perguntas de: será que Deus quer o meu crescimento? Será que Deus quer a minha prosperidade? Eu te respondo. Será que Deus quer a minha casa própria? É claro que Deus quer a sua casa própria. É claro que Deus quer o seu crescimento. Deus quer lhe dar aquilo que você precisa. Pegou a palavra? Deus quer lhe dar aquilo que você precisa. Deus quer lhe fazer prosperar, um vencedor, para que você tenha uma vida plena, feliz e abundância. Foi para isso que Deus, é isso que Deus quer, que você tenha uma vida em abundância. Se Ele derramou, preste atenção comigo, o seu sangue na cruz, morreu e ressuscitou por amor a você, como é que Ele não queria o melhor? Não acredita em gente que fica dizendo, não, é isso mesmo, é porque Deus quer assim, foi Deus que quis, não. Deus morreu na cruz, derramou o seu sangue. Será que Ele não deseja que você tenha uma vida feliz? Ele quer o melhor para você. Escreva isso, diga, Deus quer o melhor para mim. Escreva, coloque nos comentários, porque é verdade. Muitas pessoas não estão vivendo o melhor de Deus em suas vidas, porque não têm a coragem de confiar. Como assim, Geraldinho? De dar o primeiro passo. Aquele menino confiou. Ele com fome, só ele tinha 5 pães e 2 peixes, ele podia ter ficado com tudo para ele. Mas não, ele partilhou e comeu em abundância. E sobrou, meu irmão, tenha fé. Haja pela fé. E o que é fé, Geraldinho? É caminhar sem ver. Simplesmente isso. É dar um passo confiante, mesmo sem saber o que virá depois. Sirva. Partilhe o pouco que você tem. É dando que se recebe. Tem muita gente que diz, quando eu receber, eu dou. Eu vejo muito essa história. Chega, quando eu escuto isso, me bate. Quando eu receber, eu dou. Não, é dando que se recebe. Não é o contrário. Se você que está esperando receber para dar, eu vou te dizer, pode esperar deitado. Não vai chegar, não. Não vai chegar, não. Você quer receber? Então aprenda a dar. Quer receber? Aprenda a dar. O único que pode salvá-lo, que pode tirá-lo do pouco para o muito, é Deus. Você quer ter mais? Sirva. Transborde. É igual a pessoa que diz, né? A pessoa quer ter muito dinheiro, quer ser milionário, mas não sabe administrar R$100. Não sabe administrar R$100. Como é que vai saber administrar 1 milhão? No entanto, se você for fiel nos seus R$100, também você será fiel nos 1.000. Será fiel nos 10.000. Será fiel nos 100.000. Será fiel no 1 milhão. Entenda, quando eu sou fiel no pouco, Deus me confia mais. Não diga que é pouco que você tem nunca mais. Porque se o teu pouco for com Deus, ele não é muito, ele é tudo. O pouco com Deus é tudo. Escreva isso nos comentários. O pouco com Deus é tudo. Entenda, foi por meio da pouca fé de Pedro que ele se tornou príncipe dos apóstolos. Já pensou? Olha aí. Mesmo pensando que Jesus era um fantasma andando sobre as águas. Lembra? Quando ele pediu para ir lá, depois faltou fé, afundou. Um homem de pouca fé, Jesus falou. Por que duvidastes? Pedro foi aquele que duvidou, que negou Cristo, mas que também foi aquele que se arrependeu, que professou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, enviado por Deus. E eu te digo, isso se tornou tão forte, que
tempos depois, vemos nos Atos dos Apóstolos, o Pedro que negou Jesus, que afundou nas águas, o Pedro que fez tudo isso. Pedro, quando pregou a primeira vez, converteu 3.000 pessoas. Quando ele andava pelas ruas, os doentes os esperavam e a sombra de Pedro os curava. Com sua pouca fé, mas aquela fé de Pedro, pouquinha, foi colocada a serviço. Milagres e prodígios, curas aconteceram. Perceba, eu quero dizer que talvez hoje você chegou aqui como Pedro, todo cheio de dúvida, todo cheio de medo, cheio de fragilidade. Mas se você colocar esse pouquinho que você tem a serviço, você vai ver o grande homem, a grande mulher que você vai se tornar. Para você, o que está faltando? A questão não é você ter pouco ou muito, mas se você está usando e servindo com o que Deus lhe deu. Ah, tem alguém na minha família precisando, mas eu não tenho condições. Você tem 10 reais? Dê o que você tem, amado. Você pode dar 100, você não é obrigado a resolver o problema, mas tem a atitude de chegar com aquilo que você pode, aquilo que você tem. Se você não está preparado, vou dizer uma coisa para você. Se você está usando e servindo com o que Deus lhe deu, isso vai crescer e multiplicar. Meu irmão, se você não está preparado para servir com o pouco que Deus lhe deu, como fará quando tiver muito? Comece a servir agora com pouco, para que você possa servir quando tiver muito. Ah, tem gente que diz, não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Ah, não vou servir hoje no ministério, não vou ser voluntário porque eu estou cansado, estou sem energia. Outros dizem, não tem como ajudar financeiramente a minha família, os projetos da igreja, nem aqueles que me pedem, eu só tenho 100 reais. Há também aqueles que só colocam seus dons e talentos, né, a serviço dos outros. Se você não serve, não há como acontecer a multiplicação. Você vai ficar apenas com os seus 100 reais. E não vai experimentar o milagre e nem o crescimento. Quem tem 100 ajuda com 10. Quem tem 1.000 ajuda com 100. E assim sucessivamente você vai subindo de nível. Quando você tiver como princípio usar o pouco que você tem para servir, Deus te levará para o próximo nível. Use o pouco dinheiro que você tem. Use a pouca fé que você tem. Use o pouco talento que você tem e comece a servir. A mudar a vida das pessoas sem esperar nada em troca, que você vai ver que Deus vai ampliar as suas possibilidades. Quanto mais você investir, quanto mais você doar, mais você receberá. Forte, não é? Eu quero rezar agora, para que Deus abra o teu coração para o serviço e para a prosperidade. Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que chegou aqui pela primeira vez, que não está inscrito, se inscreve no canal. Está vendo aqui o meu nome, Geraldinho Corrêa. Abaixo tem vermelho, inscrever-se. Clica aí, fica inscrito. Clica no sino da mensagem todas. Quero rezar contigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu quero rezar por esse teu filho, essa tua filha que está aqui em unidade de oração conosco, para que o Senhor derrame sobre ele, sobre ela, a graça mais necessária, especialmente a graça da prosperidade, do serviço, para que possa doar sem esperar nada a receber, para que possa transbordar na vida dos outros. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com pelo menos 5 pessoas aí. 5 pessoas agora no WhatsApp. Clica nessa setinha de compartilhar aqui ou aqui. E você vai lá no WhatsApp e envie para 5 pessoas agora. Rapidinho você faz isso. Eu tenho certeza que você vai abençoar vidas nesse dia e é um ato de evangelização. Meio-dia eu estarei de volta para rezarmos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males e às 20 horas eu espero você. Olha, isso que você viu está aqui nesse livro, Metanoia, 3 passos para transformar a sua vida. Força e coragem!